nona sessão ordinária da Terceira Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pedindo a Deus que nos ajude e nos ilumine para proferir ao povo de Pernambuco um julgamento justo e digno em todas as causas que vierem a ser apresentadas sob nossa responsabilidade. A Câmara hoje está com sua composição original, com o retorno, para nossa alegria, do desembargador Alfredo Sérgio Magalhães Jambos. Isso sem nenhum demérito ao seu substituto no período anterior, o desembargador Itamar Pereira da Silva Júnior, que muito colaborou com os trabalhos. Mas a presença do desembargador Alfredo Jambos é ímpar. Já antes mesmo, nos 10 minutos que antecederam a abertura dessa sessão, já nos colocou, desanuviou os termos, já nos colocou bem tranquilos para trabalhar. Isso ajuda muito na qualidade da produção, quando as pessoas não estão tensas, né? Então, estamos todos muito felizes com a volta do desembargador Alfredo Jambos, e aqui está representando o Ministério Público a doutora Andréa Nunes. Eu indago inicialmente a Vossas Excelências, vou dizer assim, existem 3 processos que foram adiados, são todos 3 da relatoria do desembargador Alfredo Jambos, e foram adiados a pedido meu. O número 3, eu quero crer que a solução para ele mesmo é que ele não... O desembargador Alfredo Jambos votou pelo provimento do apelo. O desembargador Érico Simões estava substituindo o desembargador Tenor Cardoso, apresentou voto vista pelo provimento parcial. E ficou suspenso, mas esse processo nunca foi ao meu gabinete. Eu nem me lembro mais o que é. Isso em janeiro, novembro de 2013, depois aí Érico pediu vista. Em janeiro, Érico traz um voto. Já é diferente, só parcial. E devia ter ido para o meu gabinete para poder eu ver, não me lembro mais o que foi, teria que ler. Então, peço à secretaria que determine o encaminhamento. Esse 1 e 2, eles com certeza estão prontos. Eu não havia descido, eu em vez de chamá-lo logo agora, a regra regimental de preferência aos adiados, mas mandei buscá-los. E se Vossas Excelências não se incomodam, eu chamarei os feitos fora da pauta, iniciando pelo desembargador Alfredo Jambos. Vossas Excelências têm processo extra-pauta, desembargador? Não, senhor presidente. Extra-pauta do desembargador Jambos? Tem sim, né? Aqui eu recebi os relatórios, certo? Com as pautas da internet. Me entregaram vários fora de pauta de Vossa Excelência. Eu creio que, como a minha secretaria, o secretário está de férias, houve algum equívoco dele. Sim. Desembargador Feijão, por gentileza. Chama processos da pauta de relatoria, o relatório. Mas começa com um recurso de agravo. O 2 é um recurso de agravo. Aí é porque são aqueles 2 meus, exatamente, tem razão. Tem razão. Esse embargo de declaração da 4. Tem pedido de vista de alguém? Esse, o 4, porque o desembargador está vinculado. Foi suspenso para efetuar a diligência. Pronto. Então o resto tudo é pauta. Então é pauta mesmo. Desembargador Antenor Cardoso, Vossa Excelência tem processo fora da pauta? Não tenho, senhor presidente. Não tem. Eu devo ter mandado muito pouco, né? Vossa Excelência mandou, eu já li, estou de acordo Deixa eu com as achar propostas aqui a de minha acordo. lista. Esta é a pauta que eu não estou achando. Recurso de agravo Dê um minutinho, por favor. e embargo de declaração. Aí, que a minha lista fora. Tu está com a minha lista fora de pauta aí? Fora de pauta. Eu vou chamar por aqui que eu não tenho. Então, como Vossa Excelência, desembargador Alfredo Jambos, Vossa Excelência já leu os fora de pauta de minha relatoria? Eu li todos os feitos, os projetos de votos de Vossas Excelências, certo? E concordei, só tive uma preocupação com relação a um que fala em indenização por danos morais
não a inexistência, dando como mero aborrecimento. E o outro, Que é da o pauta, outro que me preocupou foi com relação à Volkswagen. Aí- Mas esse processo já está vinculado a eles, desembargador Itamar. Ah, tudo bem. No dia do julgamento, está impedido de vista o desembargador Antenor Cardoso. Quando o desembargador Antenor Cardoso tiver condições de trazê-lo, Muito nós bem. vamos convocar o desembargador Itamar e vamos intimar, inclusive combinamos, a advogada que vem de São Paulo. Então, já que há uma concordância com os extrapautas, são só 3, os seus temas recorrentes são meramente integrativos. Os recursos de agravo dizem respeito a decisões que foram tomadas em casos em que a posição desta Corte e dos tribunais superiores é sedimentada. O primeiro dele, de respeito à gratificação do policiamento ostensivo, no recurso de agravo em apelação 321.516.9 e CIF, agravante ao Estado de Pernambuco, agravado de Antônio Machado de Souza Filho e outros. E o segundo é a respeito de um agravo regimental à luz da súmula 42 deste TJ, tratando da conversão em agravo legal. É UTI cumulada, internamento com UTI, cumulada com requerimento de indenização por dano moral. Então, esse aqui, o desembargador, quanto ao primeiro, eu vou anunciar a unanimidade de votos negado provimento ao recurso. Vou chamar o embargo de declaração, porque também não há destaque para ele, depois eu aprofundarei esse. É o caso daquele exame da Polícia Civil de 2006, com teste em 2008. Não houve envolvimento, a matéria já foi analisada e refutada no recurso de apelo. Não há hipótese do 535 CPC, o embargo é para ser rejeitado. É o embargo de declaração no apelo 282.336.1. O embargante é Rubem Tiago da Silva Leite e Conceição Gomes de Souza, embargado do Estado de Pernambuco, a unanimidade de voto, rejeitado conhecidos e rejeitados aclaratórios, à míngua de qualquer das hipóteses 535 CPC. Quanto ao... Eu vou ler a tal situação que o desembargador Antenor Alfredo Jambo. É só questão de mero aborrecimento, que ocorre muito isso aqui. Agora, como no projeto de voto não está muito Especificando detalhes. descritivo, aí eu me preocupei só em saber, Vossa Excelência dissesse. Pois não, desembargador. É um agravo regimental convertido em recurso de agravo, um apelo 325.742.5, oriundo da segunda vara de fazenda da capital. O recorrente é Ítalo Rodolfo Pessoa Germano Ribeiro, seu advogado é Tiago César Almeida Coutinho, o recorrido é o Estado de Pernambuco. A procuradora foi Rosana Cláudia Lovenstein de Araújo Feitosa, da minha relatoria. Foi um agravo regimental tirado em apelo por Ítalo Rodolfo Pessoa Germano Ribeiro, impugnando a decisão terminativa da lavra dessa relatoria no apelo 325.742.5. Nela, eu neguei seguimento ao apelo por entender que a situação vivenciada pelo recorrente não é passível de indenização por dano moral, por ser mero aborrecimento. Aduz o recorrente, em síntese, que merece a indenização por dano moral, visto que não existem vagas suficientes para pacientes que necessitem de internamento em regime de UTI. Por fim, questiona o valor dos honorários advocatícios. Pediu retratação, eu achei que não era compatível. De início, sobre a conversão do agravo regimental em agravo legal, eu tomei por base súmula do TJPE a 42, que assim o autoriza, arguindo o chamado princípio da fungibilidade e rejeita essa preliminar. Agora, no mérito, a discussão, portanto, não é do direito à internação à UTI, que foi, tal como tantas outras pessoas, assegurado dentro daquela câmara de compensação que vai identificando onde tem vagas, onde não tem vagas, sejam públicos, quando não tem hospital público, em hospital privado conveniado. Entendi, foi uma resistência, ele não gostou e achava que teria direito a danos morais. Então está claro isso. Eu concordo com Vossa Excelência. Desembargador, Estou de acordo, senhor está presidente. detalhado aqui o porquê do não pagamento no caso concreto.
Ele também se resignou quanto ao honorário. Foram vencedores e vencidas proporcionalmente, eu mandei ratear. A unanimidade de votos, negado provimento ao recurso de agravo, os termos do voto do relator. Então, senhores, agora com esse pequeno retardo, os processos chegaram, eu vou chamar os processos. Hoje é dia 6 de março. Os processos estavam adiados. O desembargador Antenor é quem participa do julgamento. Tem que ver. E se não for, vou olhar aqui pelo processo. Porque se não for, é por isso que não, a minha assessoria não tinha mandado. Não sei, é que eu vejo aqui. Vejo outro que eu vejo. Desembargador Érico, nesse aí. Nesse aqui. Também. Eis a razão porque minha assessoria não havia mandado. O desembargador Érico participou da... Então, tem que chamá-lo para a próxima sessão, só para esses 2 processos. É uma pena, mas não pode ser feita hoje. Manda um ofício, por favor. Sim. A gente pode aproveitar, porque tem outros que quiser ir, está aí também, né? Aí chama tudo para um dia só, chama tudo para a próxima semana. É melhor chamar e devolver no gabinete, né? Porque não vai poder dar comandinho de entrada aqui, telefona, manda para o gabinete de volta. Processo em condições de julgamento. Primeiro processo de condição de julgamento pela ordem de apresentação é o número 15 da pauta. É o agravo de instrumento 307, 549.6, está aqui desde junho de 2013, vem da primeira vara de Limoeiro. O agravante é o Estado de Pernambuco, a procuradora Elias Sampaio Silva. O agravado é José Raoni Valentim Failante, da Câmara Lima. E Priscila Colares Barbosa Ferreira, advogado Solange de Moraes Vieira e Sandro Gustavo de Moraes Vieira Pereira, da minha relatoria, número 15. Senhores, a proposta de acordo foi fornecida e o caso é devera repetitiva aqui, é a história dos 40%, se é cada disciplina no conjunto, matéria iterativa, repetitiva nos julgamentos, exceto no entendimento do desembargador Fernando Cerqueira. Os 3 novos desembargadores da nova Câmara também aderiram à posição majoritária, esmagadoramente majoritária, é o mesmo entendimento do STJ, e sem maiores delongas, porque evidentemente seria ilógico que alguém pudesse zerar uma disciplina e pontuar o máximo e compensar com isso a pontuação, a unanimidade de votos dá provimento ao recurso. Acho que é essa a solução única que pode ser dada ao caso. Alguma divergência? A unanimidade de votos dá provimento ao recurso, temos voto do relator. Próximo processo de condição de julgamento é da relatoria do desembargador Fredo Jambo, é o número 10 da pauta. Vou chamá-lo. Isso aí eu não botei o voto, não. Vou deixar isso separado, que eu mando o voto depois. Senão eu não consigo organizar. Número 10 da pauta é um agravo de instrumento 319.512.0, está aqui desde outubro de 2013. Vinda terceira da Fazenda de Jabotão dos Guararapes. O agravante é o Estado de Pernambuco. O procurador é Felipe Mota Pimentel de Oliveira. A agravada é Maria Mara Salles de Oliveira. Defensora pública Flávia Barro de Souza e Jocelino Nunes Neto. Ministério Público, doutora Zulene Santana de Lima Norberto. Relatoria do desembargador Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, a quem passa a palavra. Senhor presidente, é um caso muito recorrente, medicamento, é o Lucentes. Eu dou parcialmente provido, finalizando que tem-se que
é de ser mantida a multa diária fixada pelo juiz de primeiro grau em R$ 500 por dia de descumprimento, posto que visa a preservação da autoridade de que devem se revestir as decisões judiciais, tendo o magistrado se pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente para todo e qualquer cidadão, sem qualquer distinção, se levarmos em consideração a fundamentalidade do direito à saúde e à vida, previsto para todo e qualquer cidadão. Agravo parcialmente provido por isto, senhor presidente, é o remédio, o medicamento Ranibizumab. Desembargador Alfredo Jambo, eu concordo com todo o acordo, mas fiquei assustado com parcialmente provido. O que foi que o Estado pediu que conseguiu? Pelo que eu vi, voto Vossa Excelência, até os astrentes, Vossa Excelência manteve. A fundamentação a conclusiva do voto, naturalmente vai esclarecer a Vossa Excelência. Quando eu digo que... Não é que é aquela cláusula que é sujeito a uma revisão de 3 em 3 meses? Deve ser isso, desembargador. Não, eu digo o seguinte, como resultado de minha fundamentação, voto pelo provimento parcial do agravo instrumental, tão somente para limitar a obrigação do Estado em fornecer 6 doses, porque há uma limitação de um medicamento. E o pedido era doses... em aberto. Em aberto, é isso mesmo. Exatamente. E aí tem, para aplicação, uma injeção mensal, Vossa Excelência concorda? Concordo. Eu vou apenas na hora da publicação para aplicar as limitações contidas no voto do relator. Decisão, unanimidade de votos, dado parcial provimento ao agravo de instrumento, aplicando-se as limitações quantitativas e temporais estabelecidas no voto do relator. Pronto. Próximo processo em condição de julgamento também é da relatoria do desembargador Alfredo Jambo, é o 11. É o agravo de instrumento 320 e 882.4, está aqui desde novembro de 2013, vem da Vara de Fazenda de Caruaru. O agravante é Audáurea Maria de Araújo, seu advogado é Nemésio de Vasconcelos Júnior e outros. O agravado é FUNAP, Fundação de Aposentadores e Pensões Civis do Estado de Pernambuco. O procurador é Tiago Arraes de Alencar Noronha e Maria Raquel Santos Pires. Relatoria do desembargador Alfredo Jambo, quem passa a palavra, número 11. Senhor presidente, eu confirmo o número, o 3208.882-4, agravante Audáurea Maria de Araújo, agravado FUNAP. For necessário, lerei o voto na sua íntegra. Administrativo, agravo de instrumento contra a decisão, que em sede de ação ordinária negou antecipação dos efeitos da tutela meritória prejudicial de prescrição do Fundo de Direito, rejeitada a preliminar. Servidora pública, professora, gratificação pelo exercício do magistério extinta pela Lei Complementar Estadual 154/2010. Ausência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações. A questão da fundamentação da prova, inexistência do direito à manutenção de regime jurídico, irredutibilidade de vencimentos, ausência de excesso remuneratório. Agravo de instrumento a que nego o provimento. Senador Cardoso. Concordo, senhor presidente. Eu estou de acordo. Eu resisto que não gosto, mais uma vez, de votar sobre preliminares em sede de agravo de instrumento, porque na prática isso se transforma em supressão de instância. A matéria já está decidida, de rejeitar. Mas é tão aberrante esse caso que eu acho que é até mais prudente que se assim o faça. Eu tenho o mesmo entendimento. Vou proclamar o resultado da decisão, a unanimidade de votos, pegado provimento ao agravo do instrumento, os termos de voto do relator. Próximo processo em condições de julgamento, acabaram-se os agravos de instrumento, é o apelo de número 14 na pauta, também da relatoria do desembargador Alfredo Jambo, este com a minha revisão. O
Cadê esse danado? Papel que na mão, que desaparece as portas. 14, né? Ponto de corte, Excelência. É o apelo 295, 924-6, está aqui desde janeiro de 2013, vem da primeira da Fazenda da capital, apelante é Leandro Gomes da Silva, sua advogada Elizabeth de Carvalho Simplício e outro, apelado do Estado de Pernambuco, procurador Lia Sampaio Silva, relator e desembargador Alfredo Jambo. Minha revisão, a palavra está com o relator. Senhor presidente, lerei a ementa. Direito administrativo, apelação civil, concurso para sargento da Polícia Militar. Ponto de corte. Matéria recorrente que até julgamos agora. Quase agora. A interpretação do edital, a eliminação do candidato. Ponto de corte definido para cada disciplina. Apelação civil. Apelação improvida, Excelência. Este é o processo número 14. Me dê um minutinho. 29,59. A revisão, pelos mesmos fundamentos, tem o mesmo entendimento. Eu acompanho a turma. Decisão à unanimidade de votos, negado o provimento ao apelo, esteve no voto do relator. Hoje é dia 6 de março de 14. Bota esse processo lá, isso. Próximo processo. Condição de julgamento é da relatoria do desembargador Antenor Cardoso, com revisão do desembargador Alfredo Jambo, é o 9. Apelação e reexame 302, 0388, está aqui desde abril de 2013, vem da segunda vara de acidente de trabalho da capital. O autor é Vanusa Gonçalves Leal, seu advogado Anne Brito Alves da Silva, Paulo Emanuel Perazzo Dias e também é autor o INSS, pelo procurador Reinaldo Gueiros Filho. Também réu o INSS, com procuradora Mina Valença Saldo, e também réu, porque são múltiplas posições no processo como sujeito ativo e passivo do apelo Vanusa Gonçalves Leal, com o mesmo advogado Paulo Emanuel Perazzo Dias e outro. Pelo MP, oficiou o doutor Francisco Salles de Albuquerque, a relatoria do desembargador Antenor Cardoso Soares Júnior, a revisão do desembargador Alfredo Sérgio Magalhães Jambo. Passa a palavra ao eminente relator. Não havendo pedido de sustentação oral, eu passo a leitura da síntese do meu voto, que é contida na proposta de acórdão. E diz o seguinte: a questão central invocada no apelo da autora restringe-se a saber se possui incapacidade para o exercício da atividade laboral em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 9 de novembro de 2013, e se essa condição a torna temporariamente ou definitivamente inapta para o trabalho, para daí aferir-se ser possível o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário, convertendo-o em auxílio-doença acidentário ou a concessão de aposentadoria por invalidez. No caso dos autos, há provas contundentes de que a autora encontrava-se incapaz para o trabalho, tanto que o INSS, em sede administrativa, deferiu o auxílio-doença com data de implantação de benefício em 22 de maio de 2003, insurgindo-se a autora em sua petição inicial quanto à natureza do auxílio-doença, se decorrente de acidente do trabalho ou de doença incapacitante. Com efeito, os elementos acostados aos autos são aptos a comprovar a existência de incapacidade para o exercício de atividades laborais, sobretudo em face dos laudos trazidos aos autos pela autora, folhas 27, 30, 59, 65, 75, 78 e 123 e 125, realizados por diversos especialistas durante o decorrer do processo, os quais atestam ser portadora de síndrome do desfiladeiro cérvico-torácica,
além de outras doenças degenerativas que a impossibilitam na atualidade para o exercício das atividades laborais, sendo tal constatação, inclusive, corroborada pela perícia judicial, de folhas 51 e 56. Nesse sentido, além de os laudos médicos trazidos pela autora indicarem a presença de moléstia que a incapacita para a atividade laboral, o próprio perito judicial reconhece que a autora poderá exercer outras funções, desde que haja uma readaptação da obreira para outras funções, dependendo, portanto, de uma reabilitação profissional, extraindo-se a ideia de que a incapacidade é temporária, sendo, pois, devido ao auxílio-doença. Ademais, também não há dúvidas de que a incapacidade da autora foi decorrente de acidente de trabalho, porquanto houve a emissão de comunicação de acidente de trabalho pelo empregador, importando frisar que a natureza degenerativa da doença que possui a obreira não é suficiente para afastar sua decorrência do acidente de trabalho, porquanto o artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213 de 91, dispõe que equiparam-se a acidente de trabalho para fins previdenciários o acidente relacionado ao trabalho que haja contribuído para a redução ou perda da capacidade do obreiro para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação, sendo esta exatamente a hipótese ora em análise. Nesse quadro, pode-se concluir que, muito embora não faça jus à autora a aposentadoria por invalidez, pois a perícia judicial concluiu que a incapacidade não é de caráter permanente e que a autora poderá exercer outras funções, caso devidamente reabilitada, houve comprovação clara de que ainda é portadora de incapacidade para o trabalho e merece ser beneficiada com o auxílio-doença acidentário até sua reabilitação profissional, ou, não sendo o caso, a aposentação por invalidez, como assim determina o artigo 62 da lei que rege a espécie. Todavia, em face da recusa da autora em participar do curso de reabilitação profissional, conforme consta de comunicação de folha 122, o pagamento das parcelas deve ficar suspenso até sua submissão ao citado programa, segundo o artigo 101 da lei em tela. Ato administrativo cuja análise da validade deve ocorrer no âmbito da própria administração, pois, sendo o caso, em futura ação judicial a ser ajuizada pela parte autora, se for o caso, pois a correção deste último ato administrativo foge ao âmbito da presente demanda. Outro assim, após a cessação do pagamento do auxílio-doença, e caso este não seja convertido em aposentadoria por invalidez, deve ser iniciado o pagamento de auxílio-acidente nos moldes cogitados na sentença de primeiro grau. Haja vista restar cabalmente demonstrado que a parte autora, em virtude das lesões decorrentes de acidente de trabalho, como já frisei, não poderá exercer a atividade de auxiliar de enfermagem, na medida em que, como já afirmado, não poderá mais realizar atividades que exijam esforço físico. Quanto aos honorários advocatícios, levando em conta as peculiaridades da presente demanda e à luz dos requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 20 do CPC, vislumbro que a verba sucumbencial fixada no decisum guerreado mostra-se em patamar elevado, motivo pelo qual considero razoável o arbitramento dos honorários advocatícios no montante de 8% do valor da condenação. Então, é isso a minha proposta. Em conclusão, dando provimento ao recurso voluntário, ao reexame necessário para condenar a autarquia previdenciária a restabelecer o pagamento do auxílio-doença, convertendo em auxílio-doença acidentário, se por outro motivo não tiver suspenso o pagamento das parcelas, porque a notícia de que ela se recusou a participar de um curso de reabilitação. Então, ela só poderá receber essa verba se ela se submeter a esse regime de curso de reabilitação, com posterior implementação de auxílio-doença, auxílio-acidente, quando consolidadas as sequelas, além de reduzir os honorários advocatícios ao patamar de 8%. Então, a conclusão a que chego é dar provimento parcial aos recursos voluntários e ao reexame necessário. É assim que eu voto, senhor presidente. Ouço o eminente revisor.
O eminente desembargador Antenor foi perfeito no seu voto de mérito. O que me preocupa é com relação no horizonte de ponderação, de proporcionalidade, são os honorários do advogado, que naturalmente, nesse tipo de processo, ele causa preocupação, tem perícia, tem voz e retorno disso, daquilo, e se não teve a preocupação nessas questões todas que envolvem esse tipo de processo. Então, os honorários, só a título de comentário e no contexto certo de ouvi-los. Honorários de 10% não, de 8% não, está certo, 9% não. Eu acho que essa redução, certo, não me preocupou de uma certa forma, porque achei que deveria ser mantido os 10%, tirando 2%. Aí é aquela história, com todo respeito, não 10%, 8%, numa causa assim, certo, trabalhada, etc., lá, honrar o mérito. Honorário é honrar o trabalho, né? Então, é essa a minha preocupação, só gostaria de ouvir o eminente presidente sobre esse meu comentário. Se me convencer, eu acompanharei. Eu passo a palavra ao eminente relator. Eu já tenho minha posição firmada, mas... Eu considero justas as ponderações do eminente relator, inclusive são coerentes com o que eu venho defendendo aqui, o prestígio que deve ser dado ao trabalho do profissional da advocacia. Então, eu concordo em ser mantido o patamar de 10%, desembargador João. Obrigado. Eu, especialmente nos termos que estava posto o voto, na versão original, sem essa modificação de posicionamento do eminente relator, eu diria que estávamos diante de um curso prático de direito previdenciário. Eu venho repetindo isso, é a terceira vez que digo, porque as pessoas sempre se lembram de criticar e poucos se lembram de elogiar, mas é a terceira vez que registro, de forma sincera e transparente, que os melhores votos em matéria previdenciária desses 12 desembargadores, onde me incluo, integrantes da Câmara de Direito Público, têm sido proferidos pelo desembargador Antenor Cardoso. O grau de didatismo desses votos permite claramente, a quem estiver nos assistindo aí, ponto a ponto, as diversas distinções, por que não auxílio-doença, o que é o auxílio-acidente, onde se aplica, o que pode transformar, por que não a aposentadoria, para o caso concreto agora. É evidente que quem foi suficiente à leitura, o voto verbal, mas se precisar do voto na íntegra, com certeza pode obtê-lo no gabinete do desembargador Antenor Cardoso. E é exatamente dentro deste didatismo que eu avanço primeiro, na análise de que o juiz de primeiro grau andou bem, no geral. Andou bem. O que é que o desembargador Antenor Cardoso, em seu voto, fez? Expugiu alguns excessos, né? Nada além disso. Ao fazer isso, Sua Excelência destacou aquilo que é o comum da nossa vida judicante, é que as partes argumentam buscando tudo. O nosso papel é saber poldar excessos. Não é bem que não pudesse a situação ser transformada em matéria de fato. O que existe é que ficou caracterizado que a obreira poderia ser reabilitada para outra função. Ou seja, não é como o INSS diz, primeiro, que não houve a enfermidade, segunda, que ela não tem etiologia laboral. Existe e tem etiologia laboral. O fato dela ter uma doença crônica não quer dizer que, pelo tipo de trabalho
que ela exerceu, não agravou e desencadeou o processo que a inviabilizou de trabalhar naquela função, não é? Então, não é bem dizer-se que ela não faz jus ao benefício. Faz sim. O desembargador Antenor Cardoso colocou os pontos nos is, e não é como o INSS pretendia. E não é bem como quis a parte, que no fundo está toda caminhada para a busca da aposentadoria, fato bem destacado no voto de Sua Excelência, quando diz, se recusando ao processo administrativo de reabilitação. O que quer é não trabalhar. Esse é o fato. Essa é a tese que o advogado está defendendo. É muito mais do que baixar de 10 ou 8 ou 7 ou 6. Essa é a tese que o advogado está a defender. É a tese de que ela não poderia ser aposentada por invalidez. É extremada. O desembargador Antenor Cardoso foi percussiente, mostrando, não é bem assim não. A doença tem origem laboral, mas ela pode ser reabilitada e readaptada em outra função. Mas ela está se recusando a ser readaptada. Ora, se no mérito todos nós concordamos aqui que foi isso que aconteceu, aderimos ao voto detalhado do desembargador Antenor Cardoso, a fixação dos 10% de honorário parece um prêmio a quem tentou o uso da máquina da justiça para algo que não era passível de obtenção. E não o foi, porque o juiz de primeiro grau, eu não conheço o parecer do Ministério Público, mas provavelmente já haviam flagrado essa intenção, e o desembargador Antenor Cardoso flagrou e demonstrou cabalmente isso. Quer dizer, a redução para 8%, se me permitam, ainda é um prêmio. Ainda é um prêmio estimulador de mais uma causa de litigiosidade. Em casos que tais, não em benefício da parte, mas em benefício do causídico, que sabe o que está pedindo e sabe o que pode obter ou não. Né? Então, eu, como desembargador Antenor Cardoso, já disse que vai aceitar a tese dos 10%. Vossa Excelência foi tão veemente, desembargador, e foi tão percussiente a sua observação que eu considero que é justo que reduza, pelo que o desembargador falou. Mas pelo que Vossa Excelência está falando também, eu poderia falar, presidente. Claro. Eu acho o seguinte, que o advogado ele está no exercício constitucional de sua profissão. Ele está trabalhando com seriedade, não importa as questões que doravante serão julgadas pelos eminentes juízes e magistrados. Ele está ganhando o dinheiro dele honestamente e, por isso, ele deve receber honorários, independente da avaliação nessas questões, se o direito, ele está exercendo. O sujeito estou partindo para o direito criminal. A Constituição garante que o advogado, certo, trabalhe em prol de uma pessoa que praticou um crime hediondo, certo? E isso é bonito, é constitucional. Não interessa à Constituição Federal, que é o núcleo dos valores da sociedade, certo? Se aquilo é um bem ou mal no exercício da profissão, o advogado deve exercê-la com honestidade, como o foi, e o será sempre, a não ser que tenha desvio de conduta. Mas eu acho que ele trabalhou, certo? Independente do resultado desta causa, ele foi honestamente trabalhou, prestou seu serviço, certo? O advogado não vai avaliar essas questões éticas nesse momento, a não ser que existam condições prementes para tal. Eu acho que o advogado exerceu sua profissão, deve ganhar seu dinheiro e a avaliação honesta dos honorários deve ser por cada um. Por mim, ele não deve ter redução nos valores, até que eu acho que essa proporcionalidade é irrisória. Aí, usando o popular, tanto faz 10 mil réis como 8 mil réis, não pode ser. Hein? Eu acho que eu devo manter, certo, a Constituição Federal em defesa dos honorários do advogado, certo, que está isento aqui e trabalhou independente, naturalmente querendo ganhar a causa em prol do seu constituinte. É esse meu ponto de vista
Peço vênia a Vossas Excelências. Pois não, desembargador, eu só quero registrar o seguinte: o artigo 20 e seus diversos parágrafos nos dão as luzes dos critérios de arbitramento e fixação de honorários, não é? E aí, ao fim e ao cabo, Sua Excelência, que buscou advogado, que trabalhou, Vossa Excelência, eu não acho, não, eu tenho certeza que ele trabalhou, que fez a tese dele, que tem que ser remunerado, ganhar o dinheiro dele, tudo que Vossa Excelência disse, eu concordo. O que eu não posso concordar com a sua tese, e esperando contar com a boa vontade de Vossa Excelência entender isso, é de que ele perdeu parcialmente também. Ele queria uma aposentadoria e não conseguiu. Então, se é proporcional, se as regras de fixação de honorário estão contidas no artigo 20 e seus diversos parágrafos e incisos, e ele perdeu também, os 10% era elevado. A rigor, os 8% ainda o são. Eu ficaria por arbitramento uma quantia fixa. Mas, para não gerar uma outra divergência, eu acompanho o relator neste tocante, de deixar os 8%. Mas acho que se for análise bem fria, bem técnica, era mais rigor ainda. Ele trabalhou, ele fez o serviço dele. Agora, as teses contrapostas estavam as duas erradas e o relator dissecou com um grau de detalhe que é impossível se ter um entendimento diferente daquele que o desembargador Tenor apresentou. Realmente são duas posições bastante ponderáveis e infelizmente, eu tenho que... Tanto foi interessante que é polêmico ainda. Então, me resta colocar-me ou mantendo a minha posição ou evoluindo no sentido da posição do desembargador Jambos, que faz ver a relevância do trabalho da advocacia. Mas eu diante das ponderações que o desembargador Luiz Carlos faz com relação à ética, o profissional da advocacia ele deve sim defender o direito de seus constituintes, mas a ética deve ser também observada pelo advogado. E no caso, eu considero que a resistência da autora da ação em se submeter a um curso de reabilitação com vistas a lograr uma aposentadoria indevida também refoge aos padrões éticos que devem orientar também o profissional da advocacia. E também, como houve uma sucumbência recíproca, eu considero razoável a redução. Então, eu peço vênia ao desembargador Jambos e mantenho o meu voto na forma como fora colocado e refluindo, portanto, diante das ponderações que são feitas pelo desembargador Luiz Carlos. Eu vou fazer a proclamação e vou registrar a divergência de Vossa Excelência em relação aos honorários. Vou registrar aqui na ata. Porque meu voto de consciência jurídica, certo? Faz valer somente o trabalho isento do profissional de advocacia do direito. Ele naturalmente aceitou, assinou a procuração, recebeu a procuração, certo? E quem parte do porto é para navegar, certo? Não pode ser errado, nem desleal, nem desonesto. Isso aqui não apareceu, ele trabalhou. Se não conquistou, certo? O direito pretendido pelo seu constituinte, certo? Isto é outro fato, que não está dentro do amplexo do artigo 20 do Código de Processo Civil e suas ponderações de se aplicar. Quanto maior o trabalho, maior os honorários, só isso, só nesse amplexo. Mas eu não falei nisso, eu falei que ele trabalhou, certo? E o advogado, quando aceita uma causa, isso não ou ele vai perder o argumento dele ou vai ganhar o argumento dele. Se for pensar que o advogado vai diminuir o salário toda vez por essas questões que se pensa que são questões não éticas, às vezes não são, aí é complicado. A polêmica é essa. Eu mantenho com todo respeito o cuidado de Vossas Excelências com relação a esse aspecto, certo? Mas acho interessante porque a minha visão é mais
é constitucional o direito do exercício da profissão. Só isso. Obrigado. Vou proclamar. Decisão, por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento aos recursos voluntários e ao reexame necessário, condenando a autarquia providenciária a restabelecer o pagamento de auxílio-doença, convertendo-o em auxílio-doença acidentário, se por outro motivo não estiver suspenso o pagamento das parcelas, vírgula, com posterior implementação do auxílio-acidente, vírgula, quando consolidadas as sequelas, vírgula, quando consolidadas as sequelas, ponto. Por maioria de votos, reduzidos os honorários advocatícios ao patamar de 8% do valor da condenação, vírgula, vencido o desembargador Alfredo Jambo, para quem os honorários fixados no primeiro grau deveriam ser mantidos. Número 12 da pauta agora é do desembargador Alfredo Jambo, sem revisão. Vou chamá-lo. É o apelo 302, 564-3. Ele está aqui desde abril de 2013, vem da primeira vara de acidente de trabalho da capital. O apelante é Egirnado José do Espírito Santo. O advogado é André Luiz Siqueira Gomes. O apelado é INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A procuradora é Mirna Valença Saunders. O procurador é Dr. Itamar Dias Noronha. Relator, desembargador Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, a quem passo a palavra. Senhor presidente, eu confirmo, e eminentes colegas, eu confirmo o feito, é o número 12, é o 30.25643, Egirnado José do Espírito Santo. É direito previdenciário, apelação civil, motorista de ônibus acometido de hérnia de disco na coluna lombar. Leito de aposentadoria por invalidez negado. Apelação do beneficiário parcialmente provida para ser determinado que o INSS efetue sua reabilitação, concessão do auxílio acidente. Honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000. Apelo parcialmente provido. Na fundamentação inconclusiva do voto, eu digo, ante a sucumbência mínima do apelante, tenho que o apelado deve arcar com a totalidade das custas processuais, no que se refere aos honorários advocatícios, considerando o lapso temporal do processo, mais de 3 anos em andamento, levando-se em conta as ações de natureza previdenciária, que as ações de natureza previdenciárias exigem uma maior interferência do advogado, já que tem um cunho fático importante, e levando em conta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser fixados o valor de R$ 2.000 de honorários. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do apelo interposto por Reginaldo, para que perceba auxílio acidente, bem como seja efetuada a sua reabilitação. Verificamos, assim, que a sentença deve ser alterada para que o apelante, Reginaldo José do Espírito Santo, faça jus à reabilitação profissional, posto que resta evidente a incompatibilidade da enfermidade da qual padece com o trabalho como motorista de ônibus. Assim sendo, não há que se conceder a aposentadoria ou mesmo o auxílio-doença, mas sim deve o autor da demanda perceber auxílio-acidente, bem como ser reabilitado. Esse é a questão fundamental, senhor presidente. Esta é a questão. Eu peço esclarecimento do seguinte: é evidente, Vossa Excelência está dando provimento parcial, de forma a que seja ele reabilitado, dá a ele o auxílio acidente e reabilitação. A questão é que eu gostaria de saber quais os fundamentos que o juiz de primeiro grau levou em conta para não conceder. Se Vossa Excelência pudesse ler a parte da sentença. Pois bem, só essa parte que diz... Eu acho que no voto, senhor presidente, tem isso.
Eu farei a leitura do voto. Eu não preciso só essa parte, então. A parte em que o juiz nega. É justamente isso. Certo. Sentença às folhas 7 e 8. Diz a sentença, datada de 14 de novembro de 2012, em sua fundamentação. Vou partir pela leitura do item 15. O laudo do profissional médico que examinou a parte autora em juízo respondeu não ao quesito referente a alguma perturbação funcional ou qualquer moléstia capaz de ter sido ocasionada direta ou indiretamente pelo exercício do trabalho, e concluiu, entre aspas, os elementos disponíveis e fatos expostos permitem concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a doença do reclamante e o trabalho na reclamada. O quadro clínico atual é não incapacitante para o desempenho do seu trabalho, uma vez que sua condição clínica foi restabelecida em decorrência do tempo e tratamento realizado, folha 55. Ante a conclusão a que chegou a perícia pericial, diz o magistrado, restaram insubsistentes os laudos apresentados pela parte autora. Item 17. Não obstante, o juiz não se encontrar adstrito aos laudos periciais, não consta nos autos qualquer outra prova capaz de rechaçar a conclusão da perícia técnica oficial, capaz de comprovar a prejudicialidade. O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco assim tem. Aí tem uma decisão do eminente desembargador Francisco Bandeira de Melo, que eu peço para, a não ser que seja necessário fazer a leitura. Por outro lado, a incapacidade laborativa deve ser avaliada mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, conforme artigo 42 da lei, diz a lei, de modo que laudos médicos obtidos de fonte particular ou mesmo pública não podem prevalecer sobre o exame médico pericial a cargo da Previdência Social ou perícia realizada em juízo. Isso é o juiz que está dizendo, é um juízo dele, de consciência dele. Atente-se ainda para os termos do artigo 60, parágrafo 4 da Lei 8.213, que dispõe que, quando a incapacidade ultrapassar 15 dias, o segurado deverá ser encaminhado à perícia médica da Previdência Social. Assim, pelas razões expostas, julga improcedente a apresentação acidentária. O juiz fundamentou nesses termos, Excelência. Ele não valorou a prova produzida pelo... É o seguinte, nós estamos cansados de dizer aqui que nós não estamos submetidos à prova. Temos a consciência jurídica, até pelo tempo que desempenhamos essa profissão, temos um potencial de intuição, às vezes, e de valoração do que está acontecendo. Os eventos, certo, médicos que acontecem, seja ele públicos ou privados. Então, a decisão do juiz foi essa. Pronto, senhor presidente. Bom, o esclarecimento está prestado, a minha dúvida perdura. Porque na fundamentação, no corpo da proposta de acórdão, diz assim, e tem um ainda, no item 1, propôs a ação visando, em suma, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Afirma que ficou comprovado através do depoimento da parte, depoimento dele mesmo, além dos documentos médicos acostados na inicial, do depoimento da parte, de novo, além dos documentos médicos acostados na inicial, que o autor possui dor lombar, baixa hérnia de disco, proveniente de acidente no seu antigo labor, onde laborava como motorista, e a sequela foi causada ao longo do tempo, exercendo a profissão exposta aos buracos das vias, além de realizar esforços repetitivos. Eis aqui as teses contrapostas. O laudo público do INSS diz que não há, Vossa Excelência leu há pouco, transcrevendo trecho da sentença, diz que não há qualquer teologia laboral que justifique. Quem disse foi o juiz, Excelência? Sim, não. O juiz repetiu o que está no laudo médico público. É porque a Vossa Excelência pediu, agora eu não li o voto ainda.
Sim, Vossa Excelência leu. O laudo médico diz que do INSS. Portanto, foi o próprio INSS que diz, o juiz transcreveu o laudo público. E o particular, vamos colocar as coisas nos seus devidos termos. O particular diz que não. No seu antigo labor, ele já teve problema de coluna, hérnia de disco. Ele também já era motorista. E deu problema de coluna nele. E isso foi agravando-se pelo esforço repetitivo, é realmente uma função terrível de motorista de ônibus, né? Principalmente nas vias buracadas do Recife e das adjacências, da pressão dos passageiros, da violência dos assaltos. Não é uma profissão fácil de se levar em conta, não, do ponto físico e mental. Mas veja, então, essas duas coisas não podem coexistir. Ou não tem nenhuma etiologia laboral, ou tem do labor antigo. Ponto. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, primeiro, rechaçar veementemente o argumento do juiz de que não pode um laudo particular se sobrepor ao laudo público. Nós estamos cansados de admitir laudos particulares melhor fundamentados, laudos particulares feitos a posteriori do laudo público, quando corroborado com o resto do conjunto da prova. Nós só aqui nesta Câmara, não, em todas as câmaras de direito público, estamos cansados disso. Então, o que o juiz diz que não pode, claro que pode. O terceiro em que consistiu? Quer dizer, então, o laudo público tem presunção juris tanto de validade. Ponto. Ele, em princípio, é de interesse público e é verdadeiro. Por ser mera presunção, essa presunção é juris tanto. Pode ser elidido por meio de prova cabal. Tá bom. Em que consiste a prova cabal que o particular trouxe para mostrar e desmistificar o laudo público, para mostrar que ele já tinha doença antes? Por exemplo, vamos imaginar, ele já tinha ficado afastado antes por acidente do trabalho, que foi encaminhado pela própria empresa onde ele trabalhava antes, né? Que é uma prova excelente, porque a empresa está pagando para o cara não trabalhar, né? Pelo menos os primeiros 15 dias, e aí está deixando de ter o funcionário, e está com o quadro ocupado, não pode colocar outro. Isso seria uma prova muito boa para mostrar que ele já tinha esse problema anterior, que já foi aceito e que o INSS outrora pagou o acidente de trabalho a ele por esse mesmo, não é acidente de trabalho por qualquer outro acidente. Permita uma parte. Pois não. Ele diz assim, aqui, no item 3 da proposta de acordo, devemos notar que o próprio INSS concedeu auxílio-doença mais de uma vez ao apelante, reconhecendo a existência da doença. Auxílio-doença pela mesma enfermidade? Pela mesma enfermidade. Deve ser a folha 22 e 24. É porque eu não li o voto ainda. Se eu ler o voto, naturalmente, não vai ter uma tem aqui na proposta de pré-compreensão. acordo, ele já tinha sido submetido ao auxílio-doença acidentário, mais de uma vez. Por isso que é uma suposição, há uma presunção de que já existia a moléstia profissional. É que eu estou dizendo, se está dizendo, eu não vou nem discutir, se está aqui que havia doença anterior. É o item 3 da proposta de acordo. Mas aí quando veja, vou voltar ao didativo de Vossa Excelência, desembargador, sem voto. O que é o auxílio acidente e o que é o auxílio do acidente de trabalho? O auxílio acidente, o auxílio doença. O auxílio doença por si só, estou doente. Vou ficar, como diz na gíria, encostado. O cara que entra na carteira do trabalho foi fichado. Então estava doente, não pôde trabalhar. Daí a garantir que isso tem nexo etiológico com doença, com enfermidade laboral, há uma distância enorme. E que essa enfermidade era anterior, porque ele já trabalhava, percebe? Isso é preciso averiguar mais. Eu acho que talvez, eu não quero tumultuar, mas eu prefiro pedir vista. Excelência, não... Vamos fazer uma ponderação aqui. Eu não estou Vossa convencido, Excelência, como sempre, com o maior respeito, a sua sabedoria, certa integridade no seu trabalho.
Eu estou me socorrendo dos autos agora, certo? Pela primeira vez, Vossa Excelência pediu o que o juiz disse. Aí eu disse o que o juiz disse. O que eu disse ainda não disse, porque não li o voto. Mas eu estou procurando fazer uma aproximação, uma pré-compreensão da preocupação de Vossas Excelências. As folhas 22 e 24 têm. No caso dos autos, depende-se da leitura dos relatórios médios de folhas 22 e 24, que o autor apelante está em capacidade permanente de exercer a função profissional atual. Isso é um fato. Eu vou fazer a leitura do voto no que possível, se Vossas Excelências autorizarem, certo? E, de acordo com essa leitura, eu farei, possivelmente, uma releitura. Pronto. Vossa Excelência me permite uma outra sugestão. A gente suspenderia o julgamento por enquanto. Só tem 3 processos em julgamento depois. Como Vossa Excelência quiser. E a gente faz uma pausazinha, porque em mesa mesmo eu verifico. Pronto. Pronto. E a gente ganha tempo. Muito Até obrigado. porque os outros são com revisão, deverão ser mais rápidos. Então, fica suspenso o julgamento para pedido em vista em mesa. Então, vou chamar o 13, porque esse é mais fácil. Vou chamar o 13. Acho que o 8 e o 7 também devem ser mais fáceis também. E aí, vou chamar aqui. E aí, rapidamente ver isso. 13, o apelo 313.375.3, está aqui desde agosto de 2013, vem da 7ª da Fazenda. O apelante é Flávio Alexandre Jerônimo dos Santos. O seu advogado é Augusto César Lima Ferreira de Santos e outros. O apelado é o Estado de Pernambuco. O procurador é André Oliveira Souza. Relatoria do desembargador Alfredo Jamba. Revisão do desembargador Luiz Carlos. Passa a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, o 13 consta aqui que é os autos, apelação número 31.3375-3, apelante Flávio Alexandre Jerônimo dos Santos, apelado Estado de Pernambuco. Tem a ementa, Vossa Excelência até já fez uma compreensão do qual é o conflito. Eu mantenho a sentença. A ementa é com relação a direito administrativo, apelação civil, concurso para soldado da Polícia Militar, eliminação por extrapolar a idade mínima exigida por edital. Lei Complementar Estadual 108/2008, que prevê o limite máximo de 28 anos de idade para ingressar na Polícia Militar. Surgimento de nova Lei Complementar número 256/2013, restabelecendo que o limite etário se dá no ato da inscrição do certame. Impossibilidade de retroatividade. Aplicação da legislação vigente à época do certame. Edital que adota a restrição conforme a lei anteriormente vigente. LCE 108/2008. Portaria que restabeleceu nova data para consideração do limite etário. Privilégio de candidatos reconvocados e prejuízo dos que permaneceram excluídos. Violação da isonomia entre concorrentes. Nova data não influi na situação fática do apelante. Candidato que completou 29 anos nos 10 dias após o final do prazo de inscrição. Recorrente já havia extrapolado o limite etário estabelecido em lei antes mesmo do início do concurso. Eliminação que se daria mesmo sem a existência da portaria, que restabeleceu nova data para a incidência do limite máximo de idade, exclusão do candidato legítima, apelação civil não provida, manutenção da sentença. É a questão aritmética temporal aí. Em revisão, eu voto pelo mesmo sentido, pelo mesmo fundamento. Eu compreendi a questão, mesmo porque o desembargador Jamba gentilmente passou às mãos a proposta de acordo e eu também acompanho a turma. Decisão, unanimidade de votos, negado provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. O número 8 é da relatoria do desembargador Antenor Cardoso, com revisão do desembargador Alfredo Jambo. É ele. A apelação e reexame 282-7474. Aqui desde agosto de 2012, vem da 6ª da Fazenda da Capital. O apelante é o Estado de Pernambuco. O procurador é Marcos José Santos Meira. Réus é Valdo Viana de Barro Lima e Marcos Lira Falcão. Advogado é Nixon Monteiro de Araújo e outro. Relatoria do desembargador Antenor Cardoso, revisão do desembargador Alfredo Jambo. Passa a palavra ao eminente relator. Confirmo o número 8 da pauta, apelante Estado de Pernambuco, apelado Evaldo Viana de Barros.
E, não havendo pedido de sustentação oral, eu faço o resumo do relatório e do voto. E digo o seguinte: no processo de promoção dos apelados, que é de Evaldo Viana de Barros Lima, foram verificadas algumas irregularidades, em especial a não publicação dos quadros de acesso regulamentares, o cesseamento de defesa por parte dos oficiais concorrentes à promoção e a falta de quórum para funcionamento da comissão de promoção de oficiais. Em razão de tais irregularidades, o chefe do Executivo, através do Decreto Estadual 21.257 de 99, anulou as promoções dos recorridos. Entretanto, ao anular as promoções dos recorridos, eles voltaram para os postos anteriormente ocupados, sem a administração ter instaurado o necessário procedimento administrativo. Quando o administrado tiver sua esfera jurídica afetada com a revisão de um ato administrativo, é imperiosa a necessidade de instauração de procedimento administrativo, em que se observem os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Todavia, não foi o que ocorreu neste processo administrativo disciplinar. Os motivos elencados no Decreto 21.257 deveriam ter sido apurados com mais rigor. A anulação das promoções deveria ter sido precedida de processo administrativo. Causa espécie, a despromoção dos policiais recorridos que foram promovidos na carreira militar em 23 de 12 de 1998. E poucos dias depois, em 1 de 1 de 1999, retornaram aos postos que ocupavam. Ainda que, diante de curto lapso temporal, houve ofensa a direitos adquiridos e não poderia o poder público estadual ofendê-los dessa forma. Além da não observância do processo administrativo, o chefe do Executivo também deixou de observar o artigo 5º, parágrafo 100, da Constituição Estadual. Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo do primeiro grau ao declarar nulo o Decreto Estadual 21.257 de 99 e declarar válidas para todos os efeitos as promoções dos demandantes ora apelados. Muito embora não tenha processo administrativo prévio para apurar a legalidade das promoções dos apelados, o Estado agiu em nome de seu poder de autotutela, revisando os próprios autos administrativos. Concedeu o direito à indenização, por essa razão, findaria por inibir a atuação livre e racional do poder público. Afinal de contas, a prerrogativa de autotutela diz respeito a uma função típica do Estado, que reflete o exercício da própria soberania. O fundamento de uma indenização decorre da prática de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Para a configuração da responsabilidade, o prejudicado deve demonstrar a existência de dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano sofrido. O dano moral se caracteriza quando o ilícito violar a esfera dos direitos da personalidade da vítima, atingindo, por exemplo, seu nome, sua honra, sua imagem, sua integridade física ou psíquica. Diante da complexidade das relações humanas, o homem está sujeito diariamente a situações desagradáveis, próprias da vida em comunidade. Contudo, se tais episódios desagradáveis não são capazes de atingir a sua esfera de personalidade, não há a caracterização do dano moral. O nexo causal entre o fato apontado como lesivo, que é claro, e os danos deles decorrentes deve estar devidamente demonstrado, o que não ocorreu nos presentes autos. Assim sendo, resta indevida, no meu sentir, a condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento de indenização por danos morais. Com relação à redução da condenação da verba honorária, ressalto que, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, nas causas de pequeno valor ou em que for vencida a fazenda pública, como no caso sub examine, os honorários advocatícios serão fixados consoante a apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas A, B e C do parágrafo 3º do mesmo artigo.
tenho que o julgador, condutor do voto do feito, arbitrou de forma correta, moderada e equitativa o valor dos honorários advocatícios, procedendo em consonância com o disposto no artigo 20 e parágrafo do Código de Processo Civil, sendo imperioso observar que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, inexiste óbice legal a que se fixe o percentual de 10% sobre o valor da causa. Então, senhores desembargadores, em conclusão, senhor desembargador Alfredo Jambo, que é o meu revisor, e desembargador Antônio Carlos, dando provimento parcial ao apelo do Estado, não somente para expungir da condenação a fixação, a imposição do Estado em pagar danos morais aos apelados. É como voto, senhores desembargadores, mantendo a sentença, exceto com relação aos danos morais que foram fixados em razão da despromoção dos apelados. Ouço o eminente revisor. Concordo em tudo com as palavras do eminente, com o voto do desembargador Antenor Cardoso. Eu também tenho o mesmo posicionamento do bem lançado voto do eminente relator, de sorte que proclama o resultado da unanimidade de votos. Deu-se provimento parcial ao recurso, reformando a sentença, apenas em relação à condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da decisão do primeiro grau, nos termos do voto do relator. Enquanto eu estou passando aqui uma vista em mesa daquele processo com suspenso de julgamento, eu vou chamar o número 7. Pode suspender por 5 minutos? Vamos chamar, dá para chamar esse? Dá. Porque aí a gente suspende o resto, só esse 7. É de Vossa Excelência também, fica só uma pendência, que é o que eu estou lendo. Número 7. É apelo e reexame 296, 259.8. Está aqui desde janeiro de 2013, vem da Vara de Fazenda Petrolina. O autor é o município de Petrolina, o advogado é Vitor Samir Fonseca Mendes. O réu é Lançar, Construtora Incorporada Limitada. O advogado é Frederico Carlos Duarte e outro. Relatoria desembargador Alfredo Antenor Cardoso, revisão do desembargador Alfredo Jambo. Passa a palavra ao eminente relator. Eu já li. Eu sei que a matéria é simples. É uma ação de cobrança contra o município, prestação de serviço, houve a comprovação, o pagamento é devido, não redução da verba de honorários advocatícios. Então, a minha proposta é mantendo a sentença do juiz em sua integralidade. Houve uma relação trabalhista, e essa relação trabalhista entre o município de Petrolina e a Lançar, Construtora Incorporadora Limitada, foi devidamente comprovada. O juiz condena a prefeitura ao pagamento devido em relação da prestação de serviço, e meu voto é no sentido de negar provimento ao apelo. Ouço o eminente revisor. Eu estou de acordo plenamente com o desembargador Antenor, inclusive já passei as mãos dele o meu voto por escrito. Eu acho que o entendimento está correto. Pode ter aí uma causa política por detrás, na passagem de uma administração para outra, de conferência ou não de serviço contratado, se foi efetivamente prestado ou não. Mas o contrato é com a administração pública e tem que ser honrado, e requisitos estavam presentes. A unanimidade de votos, negado provimento ao recurso, termo de voto do relator. A sessão está suspensa por 5 minutos, está pendente apenas um único processo de julgamento, que é o que eu pedi visto em mesa. A sessão de julgamento, porque ficou pendente um único processo, exatamente o número 12 da pauta, a pedido de vistas em mesa feito por mim. E eu estou em condições de proferir meu voto, em que divirjo do voto do eminente relator, mas é preciso aqui aprofundar que havia alguns elementos que
levaram, provavelmente induziram ao equívoco do relator do caso. Como é muito comum, esses processos estão cheios de laudos. Tem laudo de 2004, 2005. Na linha do tempo, em 99, ele começou a trabalhar como motorista. Em 2004, ele disse que um ônibus caiu num buraco e ele começou a sentir uma dor. Fez radiografia, fez tomografia, fez todos os exames, tudo normal. Coluna normal, tudo normal. Em 2005, ele tornou a sentir a dor e foi cirurgiado com uma hérnia de disco. Doença, uma patologia relativamente comum, que, claro, é mais dolorosa na prática de determinadas situações. Os exames que eles trazem são todos eles desta época. O processo foi conduzido em audiência pela nossa querida Janine, que não foi a prolatora da sentença, não é? Então, ele passou em 99, contou como motorista e tal, entrou em enfermidade. E quer auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, não é? A juíza determinou uma perícia por um perito do juízo, perito oficial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, diante das conclusões divergentes do particular e do serviço público. Isso foi feito em 2011, em 20 de julho de 2011, portanto, bem depois dos posicionamentos anteriores, e que já é respondendo categoricamente que não há nenhuma perturbação funcional ou qualquer moléstia capaz de ter tido ocasionada direta ou indiretamente pelo exercício do trabalho. A resposta é categórica, não. Este laudo, que vai de folhas 49 a 57, portanto, foi bem verticalizado, não é? Faz uma análise de toda a história de 99, 2004, até o auxílio acidente não ser reconhecido. Admite que ele tem uma doença degenerativa de coluna lombar, diz que o envelhecimento da coluna vai se estabilizar, que é um processo osteostático, né? Que o tratamento convencional, que é só repouso, medicação e fisioterapia, é suficiente para 80% desse tipo de hérnia, não precisar nem da cirurgia. Embora não se tenha qual é a causa dessa osteoartrose? Por que ela funciona 3, 4 meses, reabilita? Não se sabe como. Mas lembra que em 2004 houve um acidente, trabalha na mesma atividade profissional. O que ele tem é o exame pericial realizado não demonstrou alterações de manobra realizada. O trofismo muscular foi normal, os membros simétricos. Não podemos falar em limitação funcional, uma vez que a simetria da troficidade muscular indicam o pleno da coluna vertebral. Não há atrofia musculares. Os reflexos são normoativos e a sensibilidade preservada. Os exames acostados demonstram que a doença do autor acomete toda a coluna vertebral lombar, caracterizando a doença de natureza degenerativa, o que não contemplado como na legislação previdenciária 3048 de 99. Os elementos disponíveis e os fatos expostos permitem concluir pela inexistência do nexo de causalidade entre a doença do reclamante e o trabalho na reclamada. O quadro clínico atual é não incapacitante para o desempenho do seu trabalho, não é nem caso para reabilitação. É não incapacitante para o seu trabalho, uma vez que sua condição clínica foi restabelecida em decorrência do tempo e o tratamento realizado. Isso é só a essência do que eu estou lendo, feito em julho de 2011. Ele é o que lastreia os fundamentos de Sua Excelência o juiz de primeiro grau, na sua sentença,
né? Foi produzido prova, o Ministério Público se pronunciou também pela improcedência do pedido, e o laudo é contundente de que não há nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, que o quadro clínico atual, que foi em 2011, então não é mais, estou falando 2004, 2005, 2006, é não incapacitante para o desempenho do seu trabalho, sua condição clínica foi restabelecida. E há, no meu modo de ver, acerto na decisão de primeiro grau, a divergência de fundamentação é apenas naquele detalhe que de supremacia plena do laudo público, eu não concordo, o laudo particular pode se sobrepor, não é o caso, são anteriores, não representa o que foi o laudo público feito 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 anos depois, sendo taxativo da inexistência de nexo de causalidade e da plena capacidade de trabalho. Por essas razões, meu voto é julgando, negando o provimento ao apelo, sem custas, como tinha sido assegurado no primeiro grau. Ouço o eminente relator. Senhor presidente, como sempre, a dedicação nossa ao trabalho nos permite a rever, certo, as posições numa consciência jurídica estabilizadora, certo, que nos dá um horizonte maior para a aplicação da justiça. Vossa Excelência, naturalmente, com boa providência, sugeriu que parássemos para examinar mais detalhadamente, até o laudo é extenso, não é isso? O laudo extenso. 8 folhas. E o fizemos, certo? E é muito bom quando isso é reconhecido, certo? Com a lisura que nós temos. E eu diria até que não vou refluir, vou evoluir. Seria mais interessante dessa forma, para acompanhar a Vossa Excelência, dizendo que eu passo. Aliás, eu não tinha nem lido o voto, eu tinha somente demonstrado no projeto de voto, certo, a minha posição, certo, que agora ela se torna mais clara, refluindo ou evoluindo como queira. E eu passo dessa forma a entender, naturalmente, dentro dessa releitura, que Vossa Excelência tem plena razão, certo, nesse voto. E para mim, eu diria que até o Papa renunciou às convicções dele da Igreja, certo? E eu acompanho Vossa Excelência, né, nesse ponto de vista, viu? Desembargador Tenor. Como refluiu, mantém-se, se for o caso, a relatoria do desembargador Alfredo Jambo. Eu nego o provimento. Então, está mantido a relatoria para a lavratura do acordo com o desembargador Alfredo Jambo, já que Sua Excelência, demonstrando a sua alta capacidade jurídica e seu discernimento e sua isenção de julgamento, com os elementos que foram apontados, entendeu realmente de refluir, o que mostra muito mais do que sua capacidade jurídica, muito mais além da sua capacidade de ser humano, de que quer praticar a justiça ao povo de Pernambuco. Decisão, unanimidade de votos, negado provimento à apelação, mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, mantida a relatoria para a lavatura do acordo com o relator, que refluiu do seu voto original. Senhores, nós não temos mais o voto processo em condição de julgamento, mas eu queria dar um aviso. Eu recebi agora, pouco antes de entrar aqui, uma notícia bastante interessante. Julgamento do STJ agora no dia 26, quarta-feira, sobre a discussão de lei previdenciária e já que a lei previdenciária nega esses direitos ao guardado, não é? Vossas Excelências se lembram que houve, durante muitos anos, uma posição dos tribunais superiores mantendo os direitos. Depois isso, em 2011, isso foi modificado. O próprio Supremo também
julgou várias causas repetitivas. Nós julgamos aqui um processo de forma divergente. Eu estive em Brasília com o ministro Geraldo Og, falamos com vários ministros, todos eles passaram a ponderar as razões, mas disseram que, tinha, como é tribunal de precedentes, tinha que a matéria ser analisada com aquela verticalização para que eles pudessem reapreciar. E está aqui o primeiro julgamento, retomando a posição original da prevalência do ECA sobre a lei previdenciária e garantindo o benefício ao adolescente. O relator era o ministro Benedito Gonçalves. Lá na ocasião ele começou votando, negando o provimento, mas retomada no dia 26, o ministro Napoleão Nunes Maia disse que tinha que dar provimento. O ministro Sérgio Cuquina manteve a posição, Herman Benjamin idem, Og Fernandes, Mauro Campbell. Então, houve uma maioria esmagadora no sentido de rever essa posição. Só mantiveram a posição original os ministros Ari Pargendler, que está em vias de aposentadoria, e a ministra Sucete Magalhães. Mas simplesmente quer dizer que estava se considerando que estava se criando um benefício sem fonte de custeio, que não é o caso. Qual a natureza da guarda? O direito do guardado em receber o benefício previdenciário. Então, mas foi, portanto, uma vitória importante da causa da infância, por uma maioria esmagadora, mostrando qual é a tendência do STJ agora. Eu fiquei muito feliz com a notícia. Se Vossas Excelências quiserem, eu posso mandar por via eletrônica cópia desse material. Qual é a síntese da emenda? Não estou com a emenda, estou só com a notícia, foi agora de 26, foi na véspera do Carnaval, não é? Mas a notícia e quem votou como, não é? E vou encaminhar a Vossas Excelências essa decisão, que obtive essa informação agora de primeira mão. Não havendo mais processo em condição de julgamento, eu declaro encerrada a sessão da terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, agradecendo a presença de todos, agradecendo aqueles que estão nos assistindo pela TV AMEP, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, por nos ter permitido, mais uma vez, em seu nome, proferir justiça ao povo de Pernambuco. E, para encerrar a transmissão da TV AMEP, passa a palavra ao presidente daquela instituição, o desembargador Antenor Cardoso. Declaro encerrada mais essa transmissão da TV AMEP e agradeço aos nossos assistentes e telespectadores. Muito obrigado.